Fala pessoal, boa noite, mais um podcast aqui para vocês hoje, MarlonCast. Primeiramente quero me apresentar, meu nome é Marlon Correia, gravamos direto de Taubaté, São Paulo, Brasil, ao vivo para todo o planeta. Beleza, gente? Primeiramente quero agradecer aos nossos patrocinadores, Estúdios Drone, RB Construções do nosso amigo Ronaldo, Beros, Camila, Beros, eu vou aqui pela sequência, gente. Dr. Chicken, da Carol, muito obrigado aí pelo patrocínio. Borracharia do Sagui, nosso vizinho aqui. E Lavacar Baruque. Quem mais, gente? MO Service do nosso amigo Igor, muito obrigado, tanto pela colaboração de patrocínio, também como divulgação. Home Repar, do nosso amigo Welber. Welber, muito obrigado, gratidão, essa mesa foi cedida por ele. E MarlonCast, nosso patrocinador também, Gitlog Transportes, JW Serviços Contábeis. Romer, já falamos. E é isso aí, gente. Vamos para mais um podcast. Pessoal, daqui a pouco vamos entrar ao vivo pelo Instagram. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais. Instagram, Marlon Correia Oficial. Nosso canal do YouTube, Marlon Correia Oficial. Se vocês estão gostando, curtindo o conteúdo, dá um like lá, comenta, compartilha. O que está acontecendo, César? O pessoal está compartilhando ou não? O que está pegando? Tá? Não estão gostando do conteúdo? Então você coloca aí, ensina o pessoal onde fica o botãozinho. Vamos lá, pessoal. Ajuda a divulgar esse canal, porque quando você curte, se inscreve e comenta, você ajuda esse conteúdo a chegar, a alcançar mais pessoas. Beleza? E eu acredito que, de alguma forma, o nosso objetivo principal aqui é levar conteúdo, né, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso know-how, né, que é empresarial, enfim. Levar conhecimento para vocês de alguma forma, com experiência empírica, né, coisas que nós já vivemos, que superamos e estamos aqui hoje para dividir com vocês gratuitamente. Então, eu conto com a colaboração de todos. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui a Cris Fernandes. Cris, seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. Tenho certeza que você vai contribuir imensamente para o nosso público. Se apresenta, Cris, fica à vontade. A casa é sua. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, eu sou a Cris Fernandes. Hoje eu trabalho como consultora empresarial e sou mentora de empreendedores. Legal. Dentro do processo de empreendedorismo, eu sou uma empreendedora de coração, amo isso e amo conhecer novos negócios. Assim, sou completamente apaixonada. Que legal. Para o nosso público entender, que muita gente pode não saber do que nós estamos falando, o que seria uma consultora empresarial, uma mentora empresarial? Tá. Então, na parte de consultoria, né, posso contar um pouquinho da história? Deve, fica à vontade. Então tá bom, para contextualizar melhor, né? Então, assim, eu trabalho como consultora empresarial há aproximadamente 5 anos, né? Eu já trabalhei muitos anos de CLT, parei de trabalhar para seguir um pouco na carreira da maternidade. Então, eu quis me dedicar alguns anos de forma exclusiva à maternidade. E aí foi aí que eu comecei a perceber a necessidade de empreender. Então, o empreendedorismo nasceu até como uma necessidade. Só que todas as empresas que eu trabalhei antes, eu fui percebendo que eu já era empreendedora, né? A endoempreendedora, a que empreende dentro do negócio dos outros, né? Então, assim, eu já tinha esse hábito de fazer muito mais do que me era atribuído. Posso pegar um gancho rapidinho? Claro. É o que a gente sempre fala aqui, a gente sempre tem falado para vocês, né? Uma das regras de ouro, não só para empreendedor, mas para a vida. Isso eu ensino para os meus filhos. É fazer mais com o combinado. E aí, às vezes, eu era a intrometida mesmo. Eu via alguma coisa em outro departamento, eu falava, mas será que não dá para melhorar aqui, fazer diferente? E, assim, eu tive muita sorte de ter pessoas excelentes, assim, líderes, né, que me inspiravam e que me davam esse espaço. Né? Então, na maioria dos lugares, eu tinha o espaço para me desenvolver. Mas eu não sabia que eu estava empreendendo, né? Eu não sabia. Até que aconteceu a maternidade, fui fazendo cursos. E aí eu falei, e dando muitas dicas para pessoas próximas a mim, que tinham pequenos negócios, mães, inclusive, que empreendiam. Por que você não melhora assim? Você tem esse perfil? E aí as pessoas falaram, mas você não quer me ajudar no meu negócio? E assim que nasceu a consultoria,
né? Eu indo ajudar as pessoas, aí eu comecei a fazer permuta. É professora de inglês, é aula de yoga. E aí eu fui me desenvolvendo, eu falei, até que eu preciso fazer, né, estudar sobre isso. Aí encontrei uma pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com ela dentro da consultoria, né? Então eu fui meio como uma auxiliar. E aí eu fui crescendo dentro dessa área, né? Então, assim, o que faz uma consultoria empresarial? Ela entra na empresa e vai procurando... O meu foco é o financeiro. A maioria das pessoas me procuram porque está com problemas financeiros na empresa. Cris, me ajuda, porque eu ganho muito dinheiro, mas o dinheiro não fica aqui na empresa, a gente não sabe o que acontece, eu acumulo muita dívida... E aí eu começo a procurar de onde vem. Porque, assim, o problema financeiro é só o ponto onde dá o start, né? A pessoa sente que ela precisa de ajuda quando está com problema financeiro. E a consultoria vai vasculhar de onde vem aquilo. Geralmente não é do departamento financeiro. São outras coisas, né? E aí o porquê da mentoria para empreendedores? Foi aí que eu entendi que muito está no comportamento do empreendedor, do empresário, do dono do negócio. Só que ele contrata, geralmente, mexe aí no meu negócio, mas não mexe comigo. A maioria é assim. E aí eu fui fazer a formação em coach, porque eu falei, eu preciso entender melhor como funciona a cabeça do dono desse negócio, né? E como que eu posso ajudar essa pessoa para ela ajudar o negócio dela. E aí começou a fazer mais sentido para mim trabalhar mais o empreendedor do que o negócio em si. Entendi. Porque, assim, ele traz todas as soluções, né? O empreendedor, ele chega com todas as soluções, mas ele também traz muitos problemas, né? Sim. E se ele não se trabalha, e se ele não reconhece isso, o negócio dele começa a declinar. Tende a fracasso, né? Pode entrar ao vivo no Instagram, tá? Que bacana. Você estava falando aí agora, já me veio um insight do passado aqui que eu já vou compartilhar com você. E você falando sobre essa questão de comportamento, pessoal, a partir de agora, né, desse podcast, a gente tem trazido vários empreendedores aqui e trazido insight e tal. E a gente vai tratar justamente agora, nesses próximos podcasts, sobre comportamento empresarial, né? Essa questão financeira, ainda mais na minha visão, ainda mais para os micros empreendedores, os que estão iniciando, enfim, eles têm uma grande dificuldade de separar, né, a questão financeira empresarial para a questão financeira pessoal, né? Eu sempre sugiro, e peço que você contribua com essa minha colocação, eu sempre sugiro que, assim, o camarada, ele começou a empreender, ele tem um negócio, ele está iniciando um projeto, ele precisa entender que o dinheiro não é dele. Essa é uma grande dificuldade. É a minha luta. O camarada precisa entender que o dinheiro, todo o recurso que entra na empresa, no projeto, não é dele, né? Ele tem, como é que a gente fala? Ele tem contas a pagar, não, mas eu digo assim, ele tem que dar conta do que ele está fazendo. Então, sim, ele tem que prestar conta. Prestar conta, isso, colocou muito bem. Se ele não tiver um fluxo de caixa adequado, se ele não tiver uma reserva emergencial, muito importante essa palavra, gravem aí, reserva emergencial, né? Por exemplo, a gente acabou não, há um tempo atrás a gente estava numa pandemia, quem não tinha uma reserva emergencial, cara, quebrou, porque vai buscar recursos em outros lugares, com um banco, etc e tal, com juros altíssimos, ou seja, muitas vezes o recurso que ele pega para manter a empresa naquele período, o recurso que ele pega para de repente financiar um determinado trabalho, não paga, o lucro não é o suficiente para pagar a despesa com juros, né? Então, isso é uma questão muito importante que eu também tenho batido no pessoal, no bom sentido, né? Não estou batendo em ninguém, no bom sentido. A coach, a mentora aqui, ela já me cutucou aqui para na mesa. Não bate em ninguém, não, que dá processo. Só para descontrair. Mas então, o pessoal tem que entender. Eu sempre falo que é o seguinte, o camarada tem que ter um Prolabore. Para quem não sabe, Prolabore é um tipo de salário que o empreendedor ele separa para ele. Então, eu queria que a gente falasse sobre isso, porque eu sempre falo sobre Prolabore, mas o interessante é a gente, assim, determinar, né, quanto que seria um Prolabore para uma empresa. Ela é mensurada em quê? No nível de faturamento, no tamanho da empresa, né? Eu acho que é legal a gente também dar esse... É muito legal você falar sobre isso,
Porque eu também falo que muitos empreendedores porque tem o empreendedor e tem o empresário, né? Então, assim, o empreendedor é aquele que tem as ideias, que começa o negócio e, às vezes, nem é ele que toca, né? E tem o empresário que está lá, né? Tocando a empresa de alguma forma. Então, assim, e o Prolabore, ele precisa ser calculado de acordo com a função dessa pessoa dentro da empresa. É como se fosse um salário de mercado. Então, qual é a minha função? Eu sou gerente operacional, eu sou diretor-geral, eu sou um CEO. E o que o mercado paga para essa pessoa? Se eu fosse contratar uma pessoa para fazer o que eu faço, quanto seria o salário dela? E a minha empresa comporta isso? Entende? Porque não adianta falar assim, eu sou diretor e dono dessa empresa, então eu vou ter que ganhar mais que todo mundo. Mas às vezes não. Às vezes não acontece. Então, às vezes Até essa pelo nível de pessoa... faturamento, né? Então, eu falo assim, se você fosse se contratar, né? Olha, sai um pouquinho da sua cadeira, olha de fora. Se você fosse o contrário, se você recebesse um currículo, o seu currículo, fosse analisar, quanto você te ofereceria de salário? Caramba, isso é forte, hein? Isso é forte. Eu tive que fazer isso aqui esse dia, reduzir o meu salário 50%. É sério. Porque senão é mais fácil você contratar uma pessoa e pagar o salário dela, porque ela vai levar a sua empresa para frente e você vai tratar de outros negócios. Entende? Às vezes você está sendo a pessoa mais cara do seu negócio. Cara, essa aí que você falou agora é sensacional. E é verdade. Ter o discernimento para isso, na verdade, essa questão do salário é real, devido a toda uma oscilação que a gente passou aí agora esses últimos meses. E eu cheguei a essa decisão depois de sair de uma reunião e eu entendi justamente, ele me posicionou justamente isso que você falou agora. Ele falou, qual o tamanho do negócio? Qual que é o faturamento? Está comportando esse salário e tal? E aí eu falei, cara, acho que está na hora da gente dar uma mexida nas coisas. E isso precisa ter muita sensibilidade. Sim. Sensibilidade e coragem, né? Determinação, porque você pode falar, não, ele não vai mexer no meu, vou falar aqui no bem bom. Então, você tomar essa atitude drástica, realmente, você tem que ter um propósito maior. Exatamente, mas você tem que pensar o quê? Você quer pensar na sua saúde. Eu falo que muitas vezes é a pessoa física que fale a pessoa jurídica. Sensacional, vou anotar isso aqui. Pode falar. Muitas vezes, assim, então eu peguei vários casos que a pessoa, ela queria manter um padrão de vida, pessoa física, às custas da pessoa jurídica que não podia, não era suficiente, não comportava aquilo. Então, mas eu faço o quê? Você vai fazer outros negócios, você vai arrumar outras fontes de renda, mas você não vai falir o seu negócio porque e tem muita gente também que determina o Prolabore de acordo com o custo de vida dela. Então, vamos supor, ela tem um custo de vida de 25 mil. Meu Prolabore vai ser 25 mil. Alguém aqui está com esse custo de vida? Alguém no estúdio? Quem está, levanta a mão só para eu filmar. Pode falar. Não é? E aí ela fala, não, então meu Prolabore vai ser igual ao meu custo de vida, mas e aí a empresa está falindo por causa disso. Uma coisa que você falou, até que eu pautei aqui agora, sobre padrão de vida. Isso tem falido não só empreendedor e empresário, como tem falido vida social normal. Sim. Pessoas CLT que está acostumado com um padrão de salário, um padrão de vida, e o camarada não quer... Porque é difícil, né? Eu imagino que deve ser, eu já passei por isso. Mas, então, para você voltar, dar um passo para trás, tem muita gente que não aceita. E, olha, hoje nós gravamos um podcast aqui com um ciclista, aí foi muito interessante até. Ele usou um termo muito bacana, né, César? Ele falou sobre desprendimento. E eu ainda ressaltei que foi o seguinte, o camarada ser empreendedor, para quem é empreendedor, empresário, para quem está tocando um negócio com responsabilidade, amigo, uma coisa você vai ter que sair do salto. Essa é a minha visão, Cris. Você que é consultora, essa é a minha visão e olha, eu vivo isso. De vez em quando a gente dá uma oscilada, né, Rodrigo, em várias coisas, assim, oscilada de mercado, de tudo. Então, a gente mantém um padrão básico, normal, né, uma vida, lógico, graças a Deus, estável. Assim, estável não existe estabilidade. Eu digo assim, razoável. Porém, muitas vezes a gente teve que abrir mão de várias coisas e recomeçar por um ou outro motivo de bens materiais. E essa questão de a pessoa estar agarrada no padrão, eu acho que isso é um grande impedimento para quem quer empreender. Tá? Na minha visão. Você está
preso em padrão, em estilo de vida, em padrão de vida e em não sei o quê, sinto muito. Tem que ser desapegado. Eu acho que uma das ferramentas, dentre dezenas que a gente tem tratado ao longo do tempo aqui, uma delas é o desapego. Realmente tem que ser desapegado para realmente prosperar profissionalmente e financeiramente. Sim, exatamente. E aí eu vou trazer um pouquinho que você falou da reserva de emergência. Eu vou trazer uma fala que eu aprendi há pouco tempo e para mim é bem interessante, para reserva da paz. Porque emergência, a pessoa ela acha que, mas isso é uma emergência. Quem que vai dizer que aquilo é uma emergência ou não? Às vezes, para ela acha que aquilo é uma emergência e ela vai pegar, né? Sei lá, bati o carro, é uma emergência. E vai lá na tal reserva da emergência. A reserva da paz, que é a mesma coisa, com um nome diferente, na minha paz eu não mexo. Uau! Gostei dessa. Entendeu? Aqui a minha paz é intocável, né? E aí eu vou criar outros recursos para manter aquilo ali, para eu saber, para eu poder dormir, né? Para eu poder colocar a minha cabeça no travesseiro. Qual é uma grande questão do empreendedor? Ele tem a cabeça que funciona o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas, mas ele precisa manter essa mente criativa para o negócio crescer e prosperar. Se ele está com problemas financeiros, a criatividade dele desaparece. Ele começa a tomar ações no dia seguinte baseada no medo, baseado no desespero. E aí a pessoa pode aceitar propostas que não são boas, mas ela não consegue. Ela nem teve uma noite de sono repousante, começa por aí. A gente já não começa a ter boas decisões se a gente não tiver as necessidades básicas atendidas, né? Aí eu falo assim, o que eu começo a tratar? Quando eu começo uma mentoria com o empreendedor, eu começo a tratar muito de assunto da vida pessoal. A pessoa fica meio de pé atrás. Eu falo, como que é seu colchão? A pessoa, do que você está falando? Seu colchão é bom? Os seus lençóis são bons? Como que é o ambiente onde você dorme? É claro? É escuro? Quantas horas de sono você tem por noite? E como é a sua alimentação? E as suas atividades físicas? A pessoa começa a ficar meio confusa. Eu falo, eu não contratei essa menina para nada disso, gente. O que ela está se intrometendo na minha vida? Mas o empreendedor, de novo, ele precisa ter as necessidades básicas atendidas para tomar boas decisões, para ser criativo, para crescer no negócio dele. Faz sentido? Total. Eu só estou aqui absorvendo para poder contribuir daqui a pouco. Larga aí, pode largar tudo. Então, é mais ou menos isso. E isso que você falou de descer do salto, aí é um outro, né, um outro negócio. Eu também atendo tanto negócios como famílias, né, na parte financeira. E é a mesma coisa. Então, você começa a entrar numa intimidade da pessoa. E outra coisa que eu falo, você pode falar de assuntos... Eu entro nisso, né? No extrato do cartão de crédito, no extrato bancário. A pessoa tem tudo no dia da sessão. Tem dor de barriga, o filho adoece, para deixar passar para depois, né? Porque nem ela quer ver, às vezes, né? E aí, quando você começa a questionar item por item da vida da pessoa, na verdade, não é porque eu quero saber a resposta. Eu quero colocar aquela pessoa para pensar sobre aquele assunto. Às vezes eu falo, você está com dificuldade, você não precisa responder para mim, não. Responde para você. Mas seja o mais sincero possível. Caramba, hein? É só o começo. Eu estava num evento agora, semana passada, né, trabalhando lá, e eu indiquei muito um livro, né, para o pessoal que passava lá no stand de livros e tal. Dinheiro Emocional. Eu li esse livro há muito tempo atrás, até quero indicar para vocês aí do Thiago Brunet, Dinheiro Emocional. Essa questão é muito pessoal. E eu mesmo passei por uma situação agora, esses últimos meses, que eu tomei uma decisão totalmente emocional, e isso me trouxe um prejuízo financeiro, um prejuízo de tempo, enfim, né, não foi nada legal. Essa questão que você falou aí agora, do cara que se ele não está bem, ele não consegue
pensar, a criatividade dele é bloqueada. Nós temos falado sobre isso aí constantemente nos últimos podcasts, inclusive. E eu notei uma coisa aqui que eu queria deixar para o final, mas eu já quero que a gente dê um início nisso. Quando eu tomei essa decisão da questão salarial, do Prolabore, eu falei, cara, agora é o seguinte, Tenho falado isso, né, Rodrigo, há muito tempo já. Foi publicamente que eu tomei a decisão. Cheguei aqui numa reunião, pessoal do financeiro, todo mundo, o Rodrigo, coordenador operacional. Para quem não sabe, o Rodrigo está aqui atrás, meu filho, minha filha Ana Carolina, que é a menor aprendiz aí. O César, nosso brother, filmmaker, o chefe aqui do podcast. E eu falei isso publicamente, olha, reduz tanto assim, real, e eu vou me virar. Né? E por que eu tomei essa atitude também? Porque nos dias anteriores, eu estava pensando, isso aí você força a buscar criatividade, né? Então você força seu cérebro a pensar como criar outras formas de recurso e também o que eu preciso e o que eu necessito. A gente está fazendo uma playlist aí sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre. Eu já estudei esse livro e a gente deve concluir ainda esse mês que vem, agora em agosto. O processo todo são 9 capítulos e a gente vai soltar aí pelo YouTube também. Pô, ele fala justamente isso, cara. O que eu preciso, o que eu necessito. E tem duas coisas que como você falou, da questão financeira do cara. Se o cara está atrapalhado, se ele não tem uma boa noite de sono. O Rodrigo está aqui, cara, o que ela falou é o que a gente faz há anos, falando sobre isso diariamente. Se o cara não tem uma saúde adequada, se ele não está bem fisicamente, pô, ele não tem disposição, a cabeça dele, o cognitivo dele tem limitação para a criatividade, né? Porque se eu não estou bem fisicamente, se eu me alimento mal, cara, naturalmente isso vai impactar no meu poder de decisão, no meu poder de disposição, né? No meu poder de lidar com os desafios e com as adversidades. Então, uma coisa liga a outra, né, cara? E aí, se eu tiver com dinheiro, eu vou usar o dinheiro de uma forma emocional. Então eu vou começar a usar o dinheiro para suprir aquilo que está me faltando. Não necessariamente suprir a falta de algo que está dentro de mim, ou a falta de cuidado, eu vou começar a descontar no dinheiro. Sim. E se eu tenho acesso a bastante recurso, naturalmente, como você falou, eu vou prejudicar o negócio que eu estou tocando. Por isso que você falou bem certo. Se você não está capacitado e já está no nível empresarial, é muito mais fácil contratar alguém terceiro para cuidar dos teus negócios do que você mesmo tocar. Eu acho que o Rodrigo tem uma pessoa né, próxima a ele que faz isso, né? E como você falou das emoções, as emoções não estão no lugar. Uma outra coisa que a gente tem usado, aí você foi para o medo, certo? Tô aqui no caminho? Sim. Então a gente falou do dinheiro, que ele começa a atrapalhar na tomada de decisões da empresa. Aí gera o medo, né? Então, ou seja, ele não está bem fisicamente, não está bem emocionalmente, de repente não está bem no relacionamento, seja lá for com filho, com marido, com esposa, e ele já começa a ter limitação para lidar com as situações. Então ele já gera um determinado medo. E uma outra coisa que eu tenho falado muito, a gente falou na live sexta-feira sobre isso, na live que a gente subiu ao vivo aí pelo Instagram. Essa semana tem live de novo, acho que é amanhã. Perdão. Eu tenho partido nessa tecla porque o pessoal que está comigo aqui há muitos anos sabe. Então, se eu não tenho equilíbrio emocional, se eu não tenho um equilíbrio físico, onde eu tenho a disposição para... Pô, a gente às vezes passa a noite virada de trabalhando, já passamos várias vezes em viagem, estrada, etc e tal. Então, se eu não estou bem fisicamente, uma coisa vai bloqueando a outra. E por que eu falei do perdão? Como acontece aqui, muitas vezes a gente tem que lidar com desafio profissional. No qual sentido? Cliente. Se não é cliente, são pessoas que já trabalharam para a gente ou prestaram algum tipo de serviço e não foram fiéis àquilo que foi proposto. E se eu parar, eu usei esse exemplo bem claro, né? Se eu parar para pensar nisso ou ficar querendo o retorno disso de alguma forma, naturalmente isso bloqueia a minha criatividade. Continua, Cris. Vamos lá. Eu só quis dar esse spoiler também sobre isso. Sobre o que faz a pessoa não estar controlada. Tá? Ela precisa ter equilíbrio em várias áreas da vida, né? Então, assim, eu trabalho isso quando eu estou trabalhando na mentoria com o empreendedor, que você precisa ter as áreas da vida bem equilibradas para tudo fluir bem. Dá para sempre manter 100% do equilíbrio? Não, às vezes a gente vai ter que desequilibrar de um lado
Por exemplo, quando você começa um negócio, a gente até antes de começar a gravação estava falando sobre isso. É como se você tivesse um filho recém-nascido. Ele depende 100% de você ali no começo. Ele é dependente de você ali. Principalmente se você que teve a ideia principal. Então, você que vai criar e construir. Até você conseguir dividir aquilo com outras pessoas e ir delegando, às vezes leva um tempo. Às vezes você começa um negócio e você é tudo. Você é o financeiro, o comercial, o fiscal, o operacional, tudo no negócio. Você só troca de capa e tá lá, né? Você troca de uniforme e senta em outra cadeira, né? Então, assim, você chuta e agarra no gol ao mesmo tempo. É o que mais acontece no começo dos negócios. Mas você tem que pensar assim, em quanto tempo eu preciso mudar essa situação? Eu ir colocando pessoas chaves nessas cadeiras. E aí vem uma outra coisa, né? Que a maioria dos empreendedores tem o filho é meu. Já passei por isso. Né? Deixa eu só fazer... Ô, Rodrigo, você balançou a cabeça. Sei por quê? Você tá chutando, pegando no gol. Pensei que você balançou a cabeça. Eu pensei que o Rodrigo... Eu estava até preocupado. Eu falei, vai pedir aumento. Será que lá na GitLog ele está trabalhando de noite, fazendo faturamento? Será que é ele essa pessoa? Eu não sei. Né? Agora eu fiquei até espantado que ele balançou a cabeça muito enfaticamente. Ele ficou assim... Tava falando de mim. Eu pensei que era... Não, é que me assustou, mas tudo bem, vamos lá. E aí a pessoa fica com... Aí ela entende tão bem do negócio dela, primeiro que foi uma criação dela, né? Já começa por aí. Então, realmente, ela vai ser a pessoa que mais entende do conceito do negócio. Só que aí ela começa a ficar com dificuldade para delegar. Então, já é hora de contratar alguém para o comercial ou para o financeiro. E aí ela começa a ter crises, né? Do tipo assim, eu não vou passar isso para ninguém. O medo... Aí a gente fala de novo do medo. E medo de alguém roubar minha ideia. Se eu contratar alguém, passar as coisas para ele pegar e abrir um negócio dele. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha esse receio, né? Uma franquia de serviços estéticos. E aí, mas eu contrato uma pessoa, depois de um tempo ela aprende o serviço e vai e abre o negócio dela. Eu falo, deixa ela abrir para ela ver se é só isso mesmo, porque aqui ela só faz o operacional, né? Agora, se ela abrir o negócio dela, ela tem que fazer o operacional, comercial, financeiro, né? Será que a gestão de pessoas, que é o maior desafio, né? Então, deixa. E outra coisa, ninguém vai conseguir copiar exatamente o que você criou, porque o que você criou só está na sua cabeça, foi dado de alguma forma para você. Sim, então, não tem como. A cópia, ela é facilmente reconhecida como cópia. Né? Então, assim, a pessoa não ter o medo de começar a delegar e respirar mais e se colocar na cadeira que melhor lhe serve para ela. Ela entender que ela é boa de comercial, então fica na cadeira do comercial, da empresa, deixa quem é bom de financeiro fazer o financeiro. Né? Deixa quem entende do operacional fazer o operacional. Maravilha. Você sabe o que você está falando aqui? Eu estou refletindo, né? Inclusive sobre algumas coisas que eu aprendi nos últimos dias. Eu quero que você fale a respeito do que eu vou dizer agora. Por exemplo, antigamente, né, a gente olhava para as empresas, o camarada criava uma empresa e tal, e aquilo nascia bem orgânico, né, igual nós estamos fazendo aqui no podcast e tudo. E ele seguia, e o filho segue e tal, de repente o neto. E isso era muito comum, né, alguns anos atrás. Passava uma empresa, era assim, a empresa ficava familiar, né, geralmente mantinha até a mesma cultura. Mas olhando para o cenário atual, eu aprendi uma coisa agora nesse evento que eu estava, e ele falou bem o seguinte, ele falou assim, empreendedor é o seguinte, você cria negócios. E você chega um momento que você tem que desfazer desses negócios. E aquilo me impactou, e um dia como eu converso com meus filhos e tal, cada um aqui segue a carreira que quiser, né? Cada um empreende no que quiser, ninguém... A transportadora, por exemplo, foi algo meu, né? Algo que eu quis fazer, então era um sonho num determinado momento, não precisa ser necessariamente o sonho deles, eu respeito muito bem isso. Como podcast, por exemplo, que era um sonho, né? Porque eu falava também, e a gente começou, como você falou, um filho bem recém-nascido ainda, está ainda no embrião ainda.
E então hoje eu entendo que não é todo mundo que vai estar na mesma caminhada que você. E hoje eu estou com essa visão de que de repente pode chegar um determinado momento, né, que a gente vai aumentar essa empresa, no caso a transportadora, e agregar valor nela, e um dia pode se desfazer, né? Hoje eu entendo muito bem isso e sou totalmente desapegado a isso. Falar é fácil, igual foi a questão da mudança, né, que eu fiz. Às vezes a gente fala, mas na verdade na hora dá um impacto meio estranho, né? Só que a vida é essa. Eu costumo dizer sempre aqui que nós somos apenas mordomo, né, cara? Então a gente está aqui para conduzir negócios e pessoas. Nada é nosso. Assim como eu aprendi isso com meus filhos, por exemplo, né? Como quando cresce, cada um segue sua vida. Então a gente precisa eliminar esse sentimento de posse, né? Isso eu adoro isso, essa fala, né, do desapego, porque tudo que a gente se apega, a gente acha que é nosso e a gente impede o crescimento. Real. Eu acredito muito nisso. Eu impeço daquilo prosperar, inclusive. Então, de repente, você falou uma questão de venda da empresa, né? Você fala, nossa, mas eu que criei, eu que tive essa ideia. E aí você começa no meu, né? Fui eu, e é o apego. Tudo isso é o apego. Agora, se você criou... Por que você criou? Para quem você criou? A gente não cria para gente. A gente cria soluções para as outras pessoas. Nossa, isso é sensacional. Justamente. É criar solução para negócios e pessoas. Exatamente. Porque se a pessoa fala assim, eu criei isso para mim, porque eu vi que isso dava dinheiro, esse negócio não vai prosperar. Não vai. Dificilmente. Obviamente que eu acredito, entendendo que, assim, para quem está começando, né, realmente começando, naturalmente muitas coisas nascem realmente de uma necessidade, né? Então, eu já tive negócios na minha vida, pequenos negócios, né? O Marmitex, que eu já contei a história aqui em algum lugar, no podcast mesmo, né? Tá aí, eu acho. Eu teve há muitos anos atrás, eu era casado com a mãe da minha filha, caçula, e a gente chegou num momento que a gente não sabia o que fazer. E aí, como é que faz? Como é que compra comida? Como é que paga a luz? Então, eu tive um sonho, uma ideia, um insight, e falei com um amigo, e, vamos iniciar, vou fazer isso aqui, e fui vender Marmitex, cara. E não era meu sonho, só que eu fiz o melhor ali dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu tinha. E então, muitas vezes, a gente vai fazer coisas por necessidade. A gente vai... E isso é natural, tá? O que nasce grande é monstro. Né? Todo negócio começa pequeno, começa com muita luta, com muito desafio, com muito desapego. Mas você supria a necessidade de alguém também, sem vendendo, dúvida, né? Sem dúvida, verdade. E supríamos, inclusive em lugares que não tinha acesso, nós íamos com a marmitinha lá levar para o pessoal, né? Comercializar com o pessoal. Então, eu digo, é natural a pessoa às vezes começar por necessidade, né? Em algo que de repente nem é o sonho dela ou nem é algo que ela realmente se identifica. Porém, eu vou usar uma palavra aqui, posso? Pode. Como eu costumo dizer, seja fiel no pouco para ser fiel, para que Deus te coloque sobre muito. Então, eu estava lá no Marmitex. Então, eu costumo dizer o seguinte, cara. Seja fiel no pouco para que seja colocado sobre muito. É a mesma coisa quando fala que o camarada ele nunca trabalhou legal numa empresa, ele é CLT, ele trabalha para alguém, ou ele está fazendo qualquer outro tipo de negócio, ele, não, quando eu tiver o meu, aí eu vou fazer. Gente, isso é uma mentira. Isso é mentira. Porque se você não for bom no que você faz agora, se você não honra o patrão que você tem, se você não honra quem está te dando oportunidade para empreender, para trabalhar, para levar o seu ganha-pão, se você não é fiel nisso, você pode ter uma mega empresa, você não vai ser fiel. Sim, não existe isso. Porque quando eu fazia o Marmitex, eu fazia o melhor. Quando a gente estava com uma Fiorino começando a GitLog, eu fazia o meu melhor. Então, isso é algo que eu ensino aqui. Inclusive, eu posso dar um spoilerzinho do podcast? Claro. Isso a gente fazia quando era lá atrás, né, Rodrigo? Fazia quando a gente não tinha nem para comer direito com uma Fiorino na mão, e a gente faz a mesma coisa até hoje. Até da mesma forma e só melhorando, graças a Deus. É a mesma coisa o podcast. Eu já falei isso numa Stories, mas eu vou repetir. Quando a gente começou o podcast, sabe por que começou, Cris? Vou contar para você. Como? Vai que você nos dá uma consultoria grátis hoje aqui nesse podcast.
Eu tenho problema com o microfone, te contei? Não, vem cá, qual é o rapidinho. seu problema? Carolina, faz favor aqui. Faz favor. Carolina é nossa menor aprendiz. Ela é nossa ajudante aqui, ela está aprendendo, mas ela precisa pegar uns insights melhor. Não te contei do problema do microfone? Pega aqui para mim, filha. Vou mostrar uma coisa aqui publicamente para vocês, sem fugir do assunto, mas pega aqui, por favor. Você sabe que meu sonho... Vamos ver que ele vai aprontar. Você sabe que meu sonho era ser músico, né? Era. Aqui, pessoal, quem não tá vendo, minha guitarrinha que eu tenho há alguns anos, comprei com tanto amor e carinho, isso aqui era meu sonho. Aí, por isso que eu tenho problema. Toma, Carol. Toma, pode colocar de volta, filho. Por isso que eu tenho problema com o microfone. Você quer ficar pegando. Isso, que eu penso que eu tô cantando e tal. Entendo. Aí, não deu certo. A voz e o ritmo não deu certo, pelo menos agora a gente tá usando num podcast, Então tá vendo? pronto, daqui a pouco você começa a cantar. Não. Qualquer dia eu trago o violão aqui e vou cantando. Mas, enfim, para não perder o foco, é só para dar uma descontraída. O podcast mesmo. A gente começou, nós já fazíamos isso que nós estamos fazendo aqui há uns 3 anos, sei lá quanto tempo atrás. Mas como que funcionava e como começou? A gente se reunia ali naquela mesa ali e trocava ideia, estudava provérbios todo dia, o capítulo do dia e tal, e discutia, cada um trazia a sua experiência e não sei o quê, e a gente começava a falar, vai ter um podcast, e não sei o quê, e apareceu o César, e surgiu o podcast. Mas nós já fazíamos o melhor quando era só entre a gente, quando não tinha câmera e não tinha nada. E é muito interessante o que você está falando, que eu sempre falo, nunca é do nada. Não foi do nada, né, que aconteceu. É o que você falou. Isso já é que às vezes a gente demora para perceber. E às vezes as outras pessoas têm uma percepção, nossa, mas de onde saiu isso, né? Mas aquilo lá, e o que você falou, de repente hoje você está com a transportadora e vende, transita para outros negócios, não importa. O que você aprendeu aqui, você vai levar para todos os outros negócios, né? Então, por isso que eu te falei, eu não me via como empreendedora, mas da maneira como empresária, na verdade, que eu não me via, porque empreendedora eu já era dentro dos negócios, né? Tentando sempre aprender. Eu me formei em administração de empresas, então, assim, é um curso que te dá, assim, a oportunidade de trabalhar em várias áreas, né? Então, você pode trabalhar no financeiro, no marketing, na logística, enfim, você aprende muito. Só que aí dentro da empresa você vai para uma determinada área, geralmente você cresce ali, se desenvolve ali, né? Sim. E como eu tinha essa visão mais 360, eu queria saber o que estava acontecendo. E eu dava ideias, assim, dentro da empresa, do tipo, olha, um exemplo, né? O pessoal da logística está com problema com o pessoal do fiscal, né? Eles não entendem o tempo certo, que tem que passar as informações. Eu falava, por que você não põe um dia o pessoal da logística sentado junto com o fiscal para ele entender o porquê que ele precisa passar essas informações? Às vezes ele não entende o porquê. E aí, eu vou passar a hora que for conveniente para mim. Quando ele senta na cadeira do outro, quando ele veste o sapato do outro, ele fala, agora eu entendi o porquê que eu preciso fazer isso nesse tempo, né? Então, e aí você começa a saber de várias áreas. Então, o empreendedor é isso. Ele sabe um pouquinho de cada coisa do negócio, né? E foca em um. Foca em um. Você sabe que você falando isso me remeteu também ao passado. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, eu tinha 18 anos na época. Faz pouco tempo, há 5 anos atrás, quando eu tinha 18. Sei bem. E aí, eu trabalhava nessa empresa e tal. Eu me lembro que os departamentos eram bem divididos, né, cara? Era assim, cada departamento era uma empresa. Sim. Olha como nós evoluímos, né? Antigamente, hoje não. Hoje numa mesa como essa aqui, senta o Rodrigo da operação, acima do financeiro, não sei quem do comercial, senta 4 horas. Isso é legal, porque um começa a entender qual é o desafio do outro. E outra. Eu chamava naquela época, né, há poucos anos atrás, 3 anos atrás mais ou menos, logística integrada, né? Então, ou seja, era uma integração de todos os departamentos para que a coisa, como uma engrenagem, né? Como ela não podia ter furo ali, uma engrenagem. Mas legal, Cris. A gente já teve a fase da pessoa muito especialista, né? Isso. E eu acho que a gente está seguindo para a questão das pessoas de multipotenciais. Sensacional. Sabe uma coisa que você falou que me chamou a atenção? Da questão de empreender e assim, a pessoa está ligada em tudo, né? Porque o mercado está mudando muito rápido, né? Muito rápido. E uma coisa que também que me chamou a atenção do que você falou é o seguinte:
Hoje, eu escutei isso lá onde eu estava, tá? Hoje as pessoas estão contratando, não é por currículo não, hein? É para quem estão contratando quem resolve problema. Exatamente. Estão contratando quem tem gabarito para resolver problema, quem está determinado, quem tá mais preocupado com o outro do que com ele mesmo. É a mesma coisa, a gente está com 2 vagas abertas, Rodrigo, na GitLog, né? Temos 2 vagas abertas, inclusive, para estagiário, um feminino e um masculino, hein? Chama no direct do Rodrigo aí, que é o coordenador. Pessoal, então é isso, as pessoas querem que resolve problema, irmão. É para eu olhar o problema do outro e falar assim, opa, me coloco no lugar onde eu posso facilitar. Exatamente. Como eu costumo dizer, como é que eu posso pavimentar? Qual o problema do César? César, o que você está precisando aí, cara? Então, a gente vai facilitar a caminhada. Como é que eu posso facilitar o trabalho? Vamos falar da GitLog. Como é que eu, né, que é a empresa que eu dirijo, como é que eu posso facilitar o trabalho do Rodrigo, do pessoal do financeiro, dos motoristas? Então, a gente pensa nisso constantemente. Sim. Isso é um pensamento ativo aqui na empresa. Então, a gente sempre está preocupado para o que dá para resolver, o que a gente pode facilitar, como é que a gente pode enxugar o processo, como é que a gente pode reduzir o custo. Essa é a ideia primordial, ela paira sobre esse lugar. E assim, não tão pouco com podcast, né? Nós estamos sempre voltados a isso. Como é que a gente pode otimizar? Que palavra que a gente vai levar? Qual que é a mensagem que a gente vai entregar? Qual é o objetivo? Qual que é o intuito disso? Por que a Cris está aqui hoje? O que ela vai falar sobre o quê? Pô, a história de fulano, de ciclano, onde isso pode impactar? A gente anota os insights, monta os slides aí, eles que cuidam dessa parte toda. Como contribuir, né? Se a gente sempre for com um espírito doador, né? Como eu posso servir? Eu acho que é a maneira mais da gente ter uma troca, né? Da balança ficar equilibrada, né? Do dar e do receber, por exemplo. Isso. O que, se você for, olha, quanto que está pagando, né? Se você for com essa ideia, qual que é a bolsa auxílio, né? Quantas horas eu vou trabalhar? Se você começar assim, as chances são de você não crescer, de você estagnar. É muito difícil, né? Não vai haver prosperidade. Porque tem gente que vai atrás de uma vaga de emprego, né? Mas é porque ela quer o emprego mesmo. Ela não quer saber nem o que ela vai fazer. Ela quer saber quanto que ela vai ganhar, qual é a carga horária dela. Né? Então, assim, esse tipo de pensamento, ele restringe muito a pessoa a crescer. Sem dúvida. Na vida, né? Na vida. E aí, às vezes, a pessoa fica pensando, não, eu não vou me doar tanto para essa empresa, não, ela não merece, mas você não está fazendo maldade para aquela empresa, não. Né? Você está fazendo com você mesmo. Pessoal, quem está no Instagram aí, grava isso aí, por favor. Isso é um insight poderosíssimo. Para a pessoa que pensa, estamos falando, não só se tiver alguém falando, tá, Carol? Tá. Se alguém quiser mandar alguma pergunta aí para a Cris, aproveita que esse é o momento. Muito poderoso isso que você falou. Porque a pessoa que achar que está levando de qualquer jeito, que está lá no trabalho, está fazendo de qualquer forma, é para você mesmo que você está plantando realmente o mal, né? Porque, como a gente falou de ser fiel no pouco, fiel no muito, enfim, né? E como a gente fala aqui sobre empreender embasado debaixo de princípios milenares, os princípios milenares diz, né, cara, aquele que você tem que fazer como se estivesse fazendo para o divino. Então, não tem como dar certo. Exatamente. E olha, hoje em dia eu percebo que a gente não pode nem falar isso, acho isso aqui, mas a pessoa que tem essa mente cauterizada dessa maneira realmente vai encontrar muita dificuldade pelo caminho. Não tem mais espaço para isso. Eu, na minha visão, na minha ótica, na minha humilde ótica aqui, não tem mais espaço para isso. Como eu falei, a gente está com 2 vagas abertas, nós queremos pessoa que vai resolver problemas, gente que vai para cima. O livro que a gente está fazendo na playlist fala sobre isso. Nós falamos sobre isso também em diversas... o assunto é o mesmo, a gente só muda a percepção das coisas. Cara, você tem que estar ali para resolver problema. Exatamente. Você tem que estar mais preocupado com o aprendizado que você vai adquirir. Pega esse outro insight. Você tem que estar mais preocupado com o aprendizado que você vai adquirir no exercício daquela função ou daquele trabalho, daquela profissão, do que o que você vai receber em troca. Outro dia, uma amiga minha, ela disse, né? Ela estava entrando para uma vaga de estágio e ela falou, olha, mas a bolsa é muito pouca, né? Assim, enfim, o valor da bolsa. E ela queria a minha opinião sobre isso, se ela aceitaria essa vaga ou não. Mas era para ela trabalhar com pessoas que estavam muito à frente dela, né? E eu falei para ela assim, olha, pelo que você me contou, né, pelo resumo da história,
eu pensaria o seguinte: eu vou ganhar, eu deveria era pagar para sentar do lado dessa pessoa, né? Para aprender com essa pessoa. Porque, afinal de contas, se você for lá com essa visão, o quanto que você vai aprender, o quanto isso vai agregar na sua vida profissional e pessoal também, porque eu acho que está tudo misturado, na verdade. Então, como você vai crescer aí como profissional e como pessoa, quanto que você pagaria por isso? E ela ainda vai te pagar? Posso falar? Vou largar tudo aqui, gente. Se eu for, não, continua. Eu não vou falar agora não, porque senão eu vou... Tem gente que vai magoar comigo. É polêmico, né? Porque, assim... eu não estou falando para a pessoa que ela tinha que ir de graça, nem nada disso, porque eu sei que ela também ia contribuir muito. É a troca, ela também ia contribuir. Mas é o comportamento, só a mentalidade. Justamente. Né? Não é que vai trabalhar de graça, mas se você adquirir... Pessoal, eu vou fazer um adendo aqui, como diz o meu mentor Temer Sage, vou fazer um adendo aqui com a Cris, para a Cris, cara, justamente o que ela falou é muito sério, é sobre a mentalidade. É sobre a mentalidade. Tem uma passagem no livro Milenar que ele fala assim: dê o melhor, né? Contribua, oferte o melhor que você tem para aquele que te instrui. Rodrigo, se aparecer o Pix aí para mim, viu? Fica de olho aí no celular. César, vamos ver quantos Pix vão cair. Agora o Rodrigo, a Simone, o pessoal aqui, eu acho que deveria fazer, pelo menos para minha manhã, não né, Cris? Eu não sei, eu tenho para mim que o Rodrigo devia, assim, pelo menos dar o valor de uma faculdade. Tá vendo? Né? Porque, assim, né, ele, Simone, eu acho que deveria, mas tudo bem, eu vou deixar isso em off. Gente, mas é real. Ó, eu vou trazer aqui agora para vocês coisas que eu aprendi, né, no método Destiny, que eu fiz há uns 2 meses atrás, e eu tive a oportunidade e a alegria de trabalhar como... Fui servir na segunda turma agora. Fui para servir lá e foi algo extraordinário, sobrenatural. E um dos princípios que a gente tem que ter é o servir. Entendeu? Não, o servir. Aí você fala, quem trabalha de graça, né? Lembra daquele... Como é que fala? Não lembro. Hã? Eu não lembro. Se for uma coisa muito antiga, eu não lembro. Nem relógio trabalha de graça, né? Gente, não é questão de trabalhar de graça. Quando eu sirvo, e pode ter certeza, hein? Muitas vezes eu servi pessoas e eu falei, caramba, né, cara? Ainda não me aparece nada, ninguém me fala nada. Mas no momento oportuno, no momento certo, aparece gente que abre porta para você que jamais você poderia abrir sozinho. Jamais, nem com dinheiro, de repente, você poderia abrir uma porta dessa. Então, um dos princípios, essa questão de servir, abre porta, mas tem que ser de coração, tá? Não fazendo nada em troca, não. Sim, você não tem que pensar. Olha, e é natural. É natural. Né? As coisas vêm em troca de maneira natural. De maneira natural. Então, quando a gente está falando aqui hoje nesse podcast sobre comportamento, sobre você levar alguns princípios para a vida realmente de empreendedor, a gente não fala isso para passar uma imagem aqui de bonzinho nem de legalzinho, não, viu, gente? Tá longe de... Aliás, aqui ninguém é perfeito, ao contrário, todo mundo aqui cheio de defeito, todo mundo aqui cheio de aresta para resolver. Mas é o seguinte, contra o resultado no argumento, contra fatos e resultado no argumento. Então, nós estamos dando resultado há 10 anos, né, como transportadora. Estamos aqui... Hoje é o 13º capítulo, edição do podcast. Estamos recebendo você, que é uma pessoa de know-how na cidade de Taubaté. Então, a gente precisa ter isso como consciência que é real. Que é real. Então, tá dando resultado. É igual, eu converso muito com o Rodrigo. Eu não sei se ele sabe mensurar agora de cabeça, assim, eu acredito que ele não vai de todos, não. Mas tem alguns princípios que a gente cumpre desde sempre na vida. E isso tem nos colocado em lugares estratégicos. E um deles, como você falou, é o servir. Servir, o perdão. Né? Então, eu acredito que isso promove, isso leva a pessoa para outro nível. Exatamente. E aí eu queria só voltar um pouquinho no que você falou, né? Que às vezes a pessoa ela fala que quer empreender porque ela não aguenta mais a vida CLT, não quer mais... uma frase muito comum é: eu não quero mais ouvir desaforo de chefe. Nossa. Né? Uma frase bem conhecida até, né? E aí a pessoa vai e se aventura e abrir alguma coisa, né?
E aí, nessa aventura, ela descobre que ela tem clientes a servir, né? Primeira coisa, que é o que mantém o negócio dela. E aí, às vezes, já vem o primeiro arrependimento aí. Antes ela tinha um chefe. Agora ela tem clientes e mais clientes, e cada um, né, com a sua necessidade, que hoje as pessoas elas querem as coisas muito mais personalizadas, as necessidades melhor atendidas, a concorrência, a oferta está muito maior, né? Então, se você não me atende, tem um do lado, na porta do lado, que pode me atender melhor. E aí as pessoas hoje já não têm mais apego, né? A quem presta os serviços para ela, que vende e tudo mais, ela quer ser melhor. É como se fosse um e-commerce, né? Sim. Você vai fazer uma compra hoje, você mal sabe de que loja você está comprando. Eu quero a praticidade de comprar com um clique, colocar o número do cartão e chegar na minha casa. Sim. Às vezes a gente não sabe de que loja comprou direito. Não tem mais esse apego, como antigamente existia, né? Não, eu sou fiel à loja tal, então eu compro roupa aqui, né? Eu compro material de construção aqui, as coisas eram mais, né, regionalizadas, né? Hoje a gente compra coisa que vem do outro lado do mundo. Verdade. E você falando isso, eu percebo que também tem uma... Você falou isso, mas ao mesmo tempo, pelo menos aqui em Taubaté, eu gostaria que vocês dois falassem se vocês sentem isso que eu vou falar agora, e você também. Mas você percebe que quando a gente tem que solicitar ou contratar um serviço, às vezes tem dificuldade? Um serviço bacana, um serviço... mas, né, a gente não sente uma... Feijão, né? Muito arroz com feijão, né? Essa questão personalizada, eu ainda tenho sentido dificuldade nisso. Eu acho que... E eu quero deixar essa dica aí para vocês que estão nos ouvindo, o pessoal do podcast. Faça o melhor, cara, porque quem faz diferenciado aí vai se dar bem. Sim. Porque ao mesmo tempo que tem muita opção, como você falou, Cris, eu percebo também que, assim... Não são boas, né? Não são boas, justamente. Então, pessoal que empreende, que oferece um determinado tipo, que oferece qualquer tipo de serviço, cara, faça o melhor, seja diferenciado, veja o que você pode oferecer o a mais para o cliente. Outro princípio também que eu quero deixar, a gente tratou já, mas falamos na live, é fazer mais que o combinado. Você falou no início, né? Eu acho que isso é no podcast. E não ficar procurando, o que está dando dinheiro. Tudo vai te dar um retorno financeiro se você fizer direito. Se você se diferenciar no mercado, qualquer coisa, né? Outro dia eu vi um rapaz que começou a vender brigadeiros para juntar dinheiro pro casamento. Hoje ele dá curso disso e está muito bem de vida, né? E vendia uma caixinha com 4 brigadeiros a R$10 em semáforo, né? Então, assim, não importa o quê, né? Mas veja algo que faça brilhar seus olhos, que você pensa numa solução, de fato. Essa palavra é muito, né? Pensar na solução. E tem um diferencial, tem um comportamento diferente da maioria. Você citou, né, a cidade de Taubaté. Eu moro há 16 anos em Taubaté, eu sou de São Paulo. E quando eu mudei para cá, 16 anos, para mim foi uma diferença muito assustadora. Né? Então, eu deixava de consumir as coisas aqui e eu ia para São Paulo para fazer compras. Né? Aqui eu consumia só o estritamente necessário. Quando eu precisava de uma prestação de serviço, era sempre assim, olha, então eu vou na tua casa amanhã às 6 horas da tarde. Então, você desmarca tudo e você ficava esperando a pessoa que nunca aparecia. Né? Uma vez eu precisei de um serviço na minha casa que a pessoa foi, falou todo o material que eu precisava comprar, comprei tudo, ela não apareceu para prestar o serviço. Eu não sabia nem se a outra ia precisar do mesmo tipo de material, enfim. Então, não falta cliente, não falta serviço. Não falta. Né? O mercado ele só cresce, ele é abundante. Mas é claro que as pessoas elas precisam... E às vezes a gente contrata um mau serviço por falta de escolha mesmo. Falta de escolha. Você falando isso, lá em casa, por exemplo, às vezes a gente tem que contratar um jardineiro, tal, uma vez ou outra. Quem mais, Rodrigo, que contrata? Sei lá, a gente contrata... o cara foi fazer uma manutenção aqui agora, de pintura, uma coisa ou outra. Que dificuldade que é. Que dificuldade, é um desafio. Então, ou seja, gente, seja solução. Né? Uma coisa realmente que a gente quer deixar para o dia de hoje aqui, seja solução do problema dos outros. Né? Só saindo um pouco do assunto, você falou que está 16 anos em Taubaté? Sim. Então, quase igual. Eu como
Faz 5 anos que eu moro aqui, eu também sou de São Paulo, faz 5 anos, contando com tudo, né? 20 e poucos anos, estou completando esse mês. Inclusive, dia 31 é meu aniversário. Quem quiser, eu vou passar o Pix aí, gente. 31 de julho. Não vou falar a idade, mas estou assim, no 2 dígitos ainda para baixo dos 3. Do 30, né, Carol? Baixo dos 30. Tá bom. Eu também senti diferença. Eu tô aqui em Taubaté faz... Não posso falar quanto tempo, senão vai ficar muito na cara, né? Eu vim criancinha pra cá. Eu vim bem criancinha. Eu vim pra cá acho que 14 anos. Eu também sou vindo de São Paulo. E é diferente, né? Eu acredito que hoje deve estar evoluindo aqui, mas ainda é diferente. Já cresceu muito. E assim, e aí é que tá. Eu vim com a mente e pensava, nossa, mas e se eu abrir isso? E se eu abrir uma padaria? Porque eu sempre pensava, gente, tem espaço aqui. Já vem com a mente empreendedora, 16 anos, você faz a conta. Tá? Já passou do 4.0. Brincadeira. E aí você fala assim... Não pode falar eu isso. entrava numa loja, não tenho problema com isso, não. Também faço aniversário logo. Ih! Mas, por exemplo, eu entrava numa loja para comprar uma roupa, eu me sentia incomodando, porque a pessoa me olhava com uma cara do tipo, o que você está fazendo aqui? Né? E eu falava, gente, não consigo, eu não estou acostumada a ser tratada dessa forma. E eu pensava, alguém que abriu uma loja aqui e tratar diferente, né, a pessoa, já ganhou, tipo, ganhou o público geral. Né? E isso em vários outros ramos. Aí, é claro, a cidade foi crescendo e eu acho que algumas pessoas que tinham essa mentalidade foram sendo engolidas, né, sem por dúvida, outras. Porque não tem como. Uma hora vai aparecer, né, cara? Uma hora a gente vai vir, vai substituir. Eu posso contar uma coisa? Eu também vim com a mente empreendedora aqui. Qual que foi o meu primeiro empreendimento aqui em Taubaté, Rodrigo? Rodrigo não era nem nascido. O Rodrigo não era nem nascido. Essa breganha lá, né? Sim. Gente, eu fui empreendedor desde garoto. Eu tinha 13 para 14 anos. Meu primeiro comércio foi lá na Breganha. Não é Breganha, é Feira da Barganha, né? Coloca aí depois na localização aí, ô César. Meu primeiro empreendimento foi na Barganha de Taubaté. Vendia as coisas do Paraguai. Não era cristão naquela época, né? Tava meio de... Vendia as coisas do Paraguai e mais umas outras coisas também. Isso faz tempo, gente. Ô, Cris, a gente tá caminhando aí pro... Muito rápido, né, César? Caramba, cara. Dá pra ficar mais umas 2 horas aqui. A Cris vai ter que voltar de novo, Cris. No mínimo uma live. Quando você quiser. Então, fechou. A gente tá caminhando agora aqui pro final. Como é que tá nosso tempo, César? Já? Meu Deus. Olha, eu quero aproveitar o momento aqui para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, alguns amigos e parceiros. Pessoal, quem quiser, investe nesse projeto com a gente aí, tá bom? Contribuindo pelo menos com like, compartilhando, se inscrevendo no canal, já vai nos ajudar muito. Ô César, gratidão aí, né, cara? Nós estamos na luta. Hoje é o 2º podcast gravando aí para quem tá no Instagram ao vivo. Rodrigo, obrigado que tá sempre comparecendo. Ele, cara, se dedicou mesmo. Ele tirou a terça-feira e falou, olha, terça-feira eu tô lá, obrigado, filho. Minha filha Carolina, minha caçula, que está aqui trabalhando conosco agora, né? Tá aprendendo. É isso aí, pai. Fica muito feliz, tá? Essa parte aqui não vai pro YouTube, só pro Instagram, né? Ô, Cris, e como de costume, quando a gente vai caminhando pro final, quero te agradecer mais uma vez, honrado. Pô, a gente tem muito assunto, cara. Tem muito assunto. Eu que agradeço. E o nosso objetivo, como eu falei, é levar um pouco de conhecimento pro pessoal. E é muito. Sabe por que eu me apaixonei pelo podcast? Eu consumo podcast, né? É a gente poder falar dessa maneira, abertamente, e assim, falar real, cara, não tem mais ou menos, né? Sim. Então, olha, o que eu aplico? E, gente, pode ter certeza, a gente aqui só fala do que nós aplicamos na nossa vida verdadeiramente, no dia a dia, tá? É o que nós somos na real. Então, eu falo, cara, você tá querendo... Igual, às vezes chega aí alguém, né, Rodrigo? Fala, cara, que eu tô querendo comprar um caminhão, sei lá o quê, pra agregar e tal. O que você me diz? Cara, a gente fala real. Não adianta. Pensar que o dinheiro é teu já tá quebrado, irmão. É aquilo que a gente falou. Tem que ter certas posturas. Uma coisa que a gente discutiu hoje, e você falou muito bem, né? A gente vai montar... Acho legal o pessoal que está assistindo, a nossa editora também que trabalha com a gente, pegar esses insights, a gente vai colocar no slide e mandar para vocês aí que vale a pena. Igual você falou, tem que estar equilibrado emocionalmente para não sair aceitando proposta à toa. Tem que ter o propósito, o objetivo principal definido, né, Cris? Lembrando, eu não gostava de vender as coisas na barganha, na Feira da Barganha. Não era, eu descia para venda, isso é real, hein? Né? É papo sério. Eu descia para a feira com uma barra forte emprestada do meu tio, com uma caixa de madeira atrás amarrada, só com tranqueira para vender. Como eu subia,
na hora do almoço, né? Eu morava ali para cima, ali, perto da feira mesmo. E como era a hora da entrada do colégio, eu estudava de tarde ainda nessa época, eu tinha acabado de mudar pra cá. Pô, tinha maior vergonha, então eu subia pela rua de trás, assim, ó, para as garotinhas me ver, subindo com a barra forte de coisa. Tu ri hoje, né, rapaz? Na época era uma humilhação danada, era uma vergonha, eu tinha uma vergonha danada. Eu falava, caramba, se as meninas me verem, como que eu vou paquerar no colégio? Gente, então, por que eu conto essa história, que é verdade? Muitas vezes a gente vai ter que fazer o que a gente não quer, que é por necessidade. Exatamente. E a gente faz isso. Muitas vezes a gente também... então a gente vai fazer porque a gente precisa viver, né? Precisa se manter. Então isso não tem mal nenhum, tá? Né, Cris? Sim. Você concorda? Isso não tem mal nenhum. nenhum. Muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho que não é do nosso gosto, não é o nosso sonho. Mesmo assim, onde eu estou aqui, faço melhor. Como diz a palavra, seja fiel num pouco, porque se você for fiel no pouco, ele, que pode tudo, vai te colocar sobre o muito. Lógico, né? Com o seu esforço. Com A gente certeza. precisa estar esforçando. Então, caminhando para o final, a gente gosta de colocar os insights poderosíssimos que criamos nesse podcast. E eu quero compartilhar aí com você, que justamente é tudo que você falou aqui, e você pode dar um insight aí, complementar. Primeiro, pessoal, Prolabore. Então, tem um Prolabore, tá? Conforme o mercado dita, conforme o nível de faturamento da sua empresa, conforme o nível de faturamento do seu negócio. Nunca se esqueça, o seu negócio precisa ser remunerado. Correto, Cris? Quer complementar? Exatamente. E tenha, né? Porque tem gente que nem tem o Prolabore, acha que tudo tem que ficar para a empresa. E ele começa a sacrificar também, aí é o contrário, né? A sacrificar a pessoa física. Sim. Então, precisa também, né? É claro que, no começo, se começar com poucos recursos, tenha isso de maneira equilibrada. Não acha que, porque você agora é dono de negócio, que você pode sair, né, se comportando como o dono de um negócio que muito desenvolvido, porque um dia ele já foi pequeno também. Sem dúvida, né? Sensacional. Então, pessoal, anota aí, papel e caneta na mão, ou celular. E separar as contas, pelo amor de Deus, conta bancária de um, conta bancária de outro. Sem dúvida. O caixa da sua empresa não é para pagar a moça que vende doce, passa vendendo doce à tarde. Né? O nosso caso aqui é Né? proibido. Não é para comprar o bolo do café da tarde com o caixa da empresa. Então, primeiro insight, tem o Prolabore, determine um salário, conforme a Cris nos orientou aqui muito bem, conforme padrão, certo? Não esqueça que a empresa tem que ser remunerada, certo, Cris? Segundo insight, eu vou colocar como desapego, que engloba padrão de vida, enfim, né? Desapego. Seja desapegado. Desapegado com tudo, porque é o seguinte... Muitas vezes a gente não sabe, assim como nós passamos, no geral, assim como a humanidade passou agora por uma pandemia, muitas pessoas teve que reduzir 90% dos seus negócios, ou realmente fechou e está tendo que recomeçar de novo. E quando a gente... Olha só uma coisa interessante que eu quero que vocês também, que fique bem gravado. É questão de mentalidade, não é questão da vida real aqui, material. É mentalidade. Porque quando eu tenho uma mentalidade desapegada, quando eu tenho uma mentalidade livre, sem grau comparativo, sem preocupação somente com bens materiais, cara, eu sou livre. Exatamente. E com isso eu consigo lidar melhor com os desafios que a vida nos traz, porque traz, mas cedo ou mais tarde vai trazer. Então, quando eu tenho a me desapegar de equilíbrio emocional, eu consigo lidar muito melhor com isso, inclusive dar a volta por cima. Sim. Sem frustração. Porque muitas vezes a pessoa... Cara, isso é bacana. Eu sei que não vai dar tempo da gente tratar muito bem isso, mas quando a pessoa não tem um equilíbrio emocional e é uma pessoa muito apegada às coisas, ela se frustra muito facilmente. E ela fica pegada, inclusive, naquele nível. Ela não consegue nem subir, né, para o próximo. Olha só que interessante. Pois é. Ela não consegue nem para frente nem para trás. Então, seja desapegado, porque senão você vive naquilo e você vai ver o barco afundando e você fala, eu não largo. E continua, o barco vai afundar e você vai junto. Então, tenha uma mentalidade desapegada, uma mentalidade de desapego. Isso okay? aí. É isso aí. Terceiro insight, papel e caneta na mão. Ele também vai englobar outras coisas. Criatividade. Gente, o César hoje, a gente foi fazer uns negócios em relação ao podcast. Rodrigo, pega esse insight. O César falou assim...
a gente está pensando na mudança de estúdio, outros negócios, enfim. E pensando nisso tudo, né? E isso demanda investimento, demanda tempo, demanda planejamento, demanda cálculo. Tá chato. Não tá fácil não, né, César? Tá chato no bom sentido, gente, mas tá trabalhoso. Qualquer coisa é só me contratar para... A questão tá mais financeira. Para cuidar da coisa chata. Então, criatividade. O César falou uma palavra muito bem falada, que ele falou assim... de repente é a hora. É bom isso, porque isso vai nos impulsionar, vai nos forçar a exercer a nossa criatividade para trazer o recurso necessário para criar o projeto, para dar start no projeto, para isso aí. É isso que é empreender, né? Isso que é empreender. Então, pessoal, a gente fala isso aqui, né, meu filho? O Rodrigo quer aparecer aqui, dar um oi pro pessoal? Não quer? Vem cá, rapaz, tá com barba, vai parecer mais velho que teu pai, vem aqui. Dá um oi aqui amanhã. No próximo você vai estar aqui também. Essa mesa vai ter mais gente, né, César? Então é o seguinte, criatividade. A gente precisa exercer, e não é fácil, tá? Eu falo por mim, viu, gente? Falo por mim. Muitas vezes você não é o Rodrigo, meu filho mesmo aqui, de repente de dar umas arranhadas aqui, ajuda a gente a estar na zona de conforto. Eu posso contribuir um pouquinho? Lógico, deve. Às vezes é uma coisa bem pequenininha, uma mudança, né? Que pode mudar. Uma vez eu falei assim para uma pessoa, para um cliente: vamos marcar uma reunião? Vamos. Eu falei assim: então eu quero ir num parque. Vamos se encontrar no SEDES. Sei. A pessoa olhou para minha cara assim: hã? Eu falei, Vou de roupa de ginástica ou vou de... vamos... E aí, a gente foi caminhando e fazendo a reunião. Às vezes, sair daquele ambiente que você já traz... Olha só, isso é poderosíssimo, gente. Isso é de graça, hein? É de graça. Vai. Então, assim, não precisa de coisas mirabolantes, né? Então, Verdade. Só aquilo, você conversando, olhando, ouvindo os pássaros, enfim. Você tendo outros estímulos sensoriais... já muda a sua forma de pensar. Acho que é aqui. Entende? Então é isso. A pessoa... isso é ser criativo. Com Pensar certeza. em outras formas de fazer as mesmas coisas. Isso. E uma das formas de a gente exercer a criatividade é sendo da zona de conforto, que não é fácil. Nós entendemos. Aqui a gente está falando aqui, pega a receitinha de bolo aí que é tranquilão. Não. As coisas são difíceis mesmo. A vida não é fácil, não. É difícil. É só para quem quer mesmo. Então, mas sai da zona de conforto, crie mais, sabe? Porque aí você vai exercer isso. E outra, quando você cria uma coisa, é o que eu falo, é como academia, vai. Você hoje puxa 10 quilos, certo, César? Você está puxando 10, César? Você está nos 10 quilos de cada lado ou não? Caramba! Então você está puxando 10 quilos. Quanto mais eu faço, aqui dá um desconforto no início, né? Sim. Então hoje eu estou puxando 10 quilos, daqui a pouco se eu continuo e permaneço, né? E a minha força de vontade aí estou no 15, ou seja, no 20. Então, só vou aumentando a capacidade minha de suportar a carga. E é a mesma coisa que a criatividade. Quanto mais eu saio da zona de conforto, mais criatividade eu tenho, mais coisa eu exerço, mais a minha criatividade aumenta. Então, você vê, cara, é abundância. E não adianta você... Tem gente que fala, mas eu não sou criativo. Todos somos. Se nós nos consideramos filhos de um criador... Amém. Somos todos criativos, né? Eu vou começar a manter, se o César, meu chefe, permite aí, eu não sei como que ele vai definir isso, quantos insights a gente dá por podcast? Tem mais aqui, cara. Para dar um limite? Tá aí, calma aí então, daqui a pouco o Rodrigo entra, aguenta a mão. Então vamos finalizar aqui, olha. Então, pessoal, papel e caneta na mão. Primeiro, prolabore. Segundo, tenha uma mentalidade desapegada. Terceiro, exerça a criatividade. Nessa criatividade, Cris, eu falei isso na live e a gente vai subir uma live juntos. Você topa? Claro. Se todo mundo fazer o que está topando aqui no podcast, tá lindo, né, César? Apoia na agenda nossa aí, hein? Junto com a criatividade, eu vou pro quarto insight, tá? Que a gente falou. São as emoções, que você falou muito bem. Gente, busca o equilíbrio emocional, no geral, em todas as áreas. Sem paz, não há prosperidade. Ninguém sem paz consegue prosperar, consegue servir, consegue abençoar a vida de outros, consegue... Gente, então busque uma vida emocional equilibrada. Como que eu busco, Cris? Você pode falar para o pessoal como ter uma vida equilibrada? Para mim é o autoconhecimento. Para mim, o autoconhecimento é a chave para a gente buscar o equilíbrio emocional. Quando a gente se conhece, a gente sabe onde o nosso calo aperta, né? Quais são as nossas sombras. Elas são importantíssimas a gente conhecer, né?
E aí não tem outra coisa do que o autoconhecimento para atingir o equilíbrio emocional. Sensacional. Eu posso contribuir? Claro. Devo. Uma das ferramentas, né? Porque, assim, bacana. Autoconhecimento, às vezes você fala assim, mas como eu vou ter autoconhecimento? Eu, para falar a verdade, eu nem sei se eu tenho totalmente autoconhecimento. Mas isso é o tempo todo. É uma vida. É uma vida, né? Vida. Mas... Não, pode falar, perdão. Não, é uma vida aprendendo sobre, né? Mesmo porque a gente muda o tempo todo. Muda o tempo todo. Então, agora, quando eu acho que eu me conheço, eu já mudei. Pois é, verdade. Mas eu quero deixar algumas ferramentas práticas aqui, se você, né, se tiver de acordo aí, você me dá um ok. Algumas ferramentas naturais que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu falei, né, do pedal, por exemplo, eu adoro pedalar e para mim é vital pedalar. Eu tenho que fazer alguma, nem que for uma caminhada todo dia, porque isso me traz tranquilidade, eu consigo descarregar o excesso de energia. A leitura me fortalece muito. E oração, óbvio, né? Então, de cima para baixo, oração, exercício físico e leitura. Tem mais um que eu falo? Gente, agora eu me esqueci. Mas esses 3, em primeiro lugar, eles me trazem uma paz de espírito e um equilíbrio emocional, onde eu consigo, assim, lidar melhor com os desafios do dia a dia. Certo? E você... É porque você tem autoconhecimento, porque você sabe que é isso que faz a diferença no seu dia. Maravilha. Então, porque às vezes a pessoa fala assim, ela acha que ela precisa ir para academia fazer musculação para estar dentro do que todo mundo fala que é o padrão do certo. Sim. Mas, de repente, para ela, uma atividade física, uma dança, por exemplo, é uma maneira dela se exercitar fisicamente e funciona de uma maneira diferente, ela não se sente sacrificando, muito pelo contrário, aquilo lá é que vai dar o bem-estar para ela. Sim, eu vou contribuir mais um pouquinho só. A gente deu tchau e não vai embora, tchau, né? Porque, na verdade, gente, então perceba que são coisas simples da vida, do dia a dia, que pode tornar a sua vida melhor. E se você é um empreendedor, seja lá o que for, e se você quer ser acima da média, se você quer realmente ter resultados, pequenas coisas do dia a dia que você vai mudando, vai transformando, como um exercício físico, como uma boa alimentação, como um contato com o divino, como uma boa leitura. Mas eu não gosto de ler, não tenho hábitos, mas é igual a musculação. Seu cérebro só vai fortalecer com a criatividade se você exercitar. Então, eu acredito que isso é um dos caminhos. De entrar no YouTube, nosso canal do Instagram. O César vai colocar aqui os seus dados aqui, Cris, o Instagram da Cris aí, o contato dela, para quem precisar de uma consultoria, de uma mentoria empresarial. Faça contato que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tamo junto, gratidão por mais uma vez. Cris, obrigado. Eu que agradeço, obrigadão por aceitar o convite. Sucesso cada vez mais e sempre que convidar vou estar aqui. Gratidão. E eu quero dar um spoiler aqui em outra coisa. Olha, gente, é de graça. Fala quanto que é a sua hora aí de consultoria, Cris. Nem fala aqui não para não divulgar, que é caro, gente. Vou falar não. Tá pensando o quê? Que é barato? Ô, Rodrigo, traz aí a pizzaria aí. Hoje acabamos de receber uma pizza aí da Pizzaria Dois Irmãos, Carolina. Pizzaria Dois Irmãos. Não? Gratidão, tá aqui. Rodrigo, valeu. Pessoal, obrigado. Vai ficar com vontade? Então tá bom. Mas é para ficar com vontade mesmo. Pizzaria Dois Irmãos, obrigado. Queremos agradecer a Água Mineral Natural Prata. Obrigado também. Não precisa. Pega aqui o chocolate. Eu acho que isso aí. Quero agradecer também. Olha só. O que a gente recebeu hoje? Um mimo aqui da Cris. Gratidão, Cris. Obrigado. Trouxe um mimo aqui para nós. Hoje o negócio aqui tá chique, gente. Gente, Deus abençoe a todos. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar para mim que eu respondo, tá? Pessoal, fica à vontade. Essa põe no YouTube também, tá? Quem quiser mandar pergunta aí, fica à vontade, coloca aí embaixo, dá um like, inscreva e manda pergunta que a gente com o maior prazer vai responder. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, mais um Marloncast pra vocês. Gratidão. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.